Senhor, o objetivo deste vídeo, que nós esperamos seja mais breve, mais curto, mais breve possível, é trazer uma elucidação de uma linha de raciocínio que está se desenvolvendo até com homens bastante conhecidos, pastores, aí, teólogos, no meio evangélico, a respeito do suicídio. Nós ouvimos recentemente pela internet uma entrevista de dois pastores muito conhecidos no meio evangélico e mais alguém de ensino. E no questionamento que foi feito a um dos pastores, foi feita a pergunta se o suicídio poderia levar à perdição eterna, à condenação, em outras palavras. E tanto os dois pastores como aquele senhor que era da área de ensino, todos eles foram unânimes em afirmar que é um assunto difícil, extremamente, entra no aspecto da psicologia, da psiquiatria, mas nós temos que nos circunscrever à palavra de Deus. Afinal, o suicida cristão perde ou não a salvação? Não é? É isso que nós vamos ver. Porque involuntariamente, embora eles digam que não, mas involuntariamente ou inconscientemente, não, até conscientemente, eles estão induzindo pessoas ao suicídio. Por quê? Numa depressão, num estado de depressão profunda, ao invés de direcionarem essa pessoa para a pessoa do Senhor Jesus, nós temos até um vídeo a respeito do cristão e da depressão, como sair da depressão através do louvor e da adoração, tirar o foco de si mesmo e olhar para o Senhor. Bom, mas vamos ao assunto. O cristão suicida, ele está salvo? Está garantida a salvação dele? É o que nós vamos ver então. A palavra, vamos pegar o mandamento. Não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Ali a palavra em hebraico, o sentido próprio é não assassinarás. Ora, Deus é onisciente, não é? Ele fala que perguntai das coisas futuras, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele sabe aqueles que vão à semelhança de Judas. O Judas é isso daí. O Judas, ele perdeu a salvação não porque ele traiu, ele perdeu a salvação porque ele não se arrependeu. E foi profetizado assim que ele foi e suicidou. Se Judas, mudando a figura, mudando o quadro, se Judas fosse aos pés da cruz e pedisse perdão, certamente ele seria perdoado pelo Senhor e ele não seria chamado de filho da perdição, porque Pedro negou também e se arrependeu. Não houve arrependimento porque ele foi para o suicídio. Bom, então, alguns pastores, alguns teólogos aí estão querendo pegar o caso de Sansão, falando que Sansão suicidou-se. Será mesmo isso verdade? Se nós formos para o texto, não. Sansão era prisioneiro dos filisteus, havia perdido o poder por entregar o segredo para Dalila e cegaram-lhe os olhos e ele foi girar a pedra de moinho. Ora, o Deus onisciente, onipotente, não é? Que diz que o assassino não entra no reino dos céus, voltou a dar o poder para ele, fazendo o cabelo crescer. Nós temos que entender que o suicídio é um assassinato de si mesmo. E Apocalipse 21:8 diz assim que os assassinos não entram no reino de Deus. Então, o Sansão, dentro da onisciência de Deus, Sansão não suicidou-se, Sansão morreu em guerra. Morra eu com os filisteus. Tanto é
que o Senhor honrou a fé de Sansão e ele morreu junto, mas isso não é suicídio, ele morre em guerra, ele morre em batalha. Ou nós vamos achar que o rei Josias, por ter morrido em guerra, ele perdeu a salvação dele? Ele enfrentou Neco, o rei do Egito, e foi morto em batalha. Então, o que o Senhor faz? E olha, o Sansão aparece na galeria da fé. Jefté, Sansão, Gideão, entre os homens de fé. Então, o assassino de si mesmo, que é o suicida, ele não entra no reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, 8. Eu vou ler para os irmãos terem a 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E outro versículo muito conhecido está em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo fala assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Agora vem os pastores, esses teólogos, falando, não citam um versículo na entrevista que nós vimos, não citam um versículo e fala da dificuldade, que o assunto é extremamente difícil, espinhoso. No entanto, afirmam que o suicida cristão está salvo e não perde a salvação. Estão dando uma garantia que a palavra de Deus não dá. E para você, espectador, nós estamos aqui com a missão da palavra de Deus para que vocês não sejam levados por vento. Isso é uma doutrina. Isso é um vento de doutrina que está anulando a palavra de Deus. Acontece que, dependendo do meio teológico, aí a Bíblia já não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia ela é absoluta e não relativa, estão relativizando. E nós temos que ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. O assassino não entra no reino de Deus. Se você está em depressão profunda, não se deixe levar por essa sugestão que ela tem conotações para a sua eternidade, caro telespectador. A nossa missão aqui, a nossa função é aquela que está lá em Ezequiel 33, que Deus constituiu o profeta por atalaia. Se ele vir que veio o inimigo e ele não alertar, Deus cobra o sangue dele. Mas se ele alertar e o indivíduo não aceitar, problema dele. O que nós temos que fazer, estudando a palavra de Deus, que este ensino, com todo o respeito pelos homens, que eles têm pregado a salvação em Cristo, mas nesse aspecto, isto é heresia, é perigoso, eles estão induzindo as pessoas a irem ao suicídio no caso de uma depressão profunda. Procure o seu médico, se você estiver em depressão profunda, se você não estiver conseguindo vencer a sua depressão. Eu posso lhe dizer uma coisa, o estado depressivo, ele é pecado, não é pecado para a morte. O estado depressivo é a pessoa voltar-se para si mesma. E nós temos para quem voltar. 5:8, 1 Pedro 5:8. Não andei lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. A palavra ansiedade e depressão tem algumas diferenças só clínicas, mas o estado depressivo está presente. Tanto é que a medicação para o antidepressivo serve para os médicos, os psiquiatras usam para a depressão, tanto para o ansioso como para... Há uma pequena diferença na molécula, mas há alguns medicamentos que são para ambos. E nós temos a palavra de Deus que te leva. Quando você está, no nosso vídeo que é longo, nós temos falado sobre como sair da depressão. Entre na presença do Senhor. Primeiro, tenha um encontro profundo com Cristo.
ao ponto de você se identificar com a obra redentora da cruz, ao ponto de você começar a indagar como Ele, sendo Deus, se transforma assume a forma humana e vai ali na cruz pagar o preço do teu pecado, do meu pecado. Ele, sem nenhum pecado, se deixou violentar daquela maneira para que você e eu tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida. E falar sobre isso, qual é o erro do calvinismo, da predestinação. Qual é o erro da predestinação? Se você for predestinado para ser salvo, está tudo bem, não importa o que você faça. Claro, eles não estão induzindo a pessoa a ter uma vida absoluta. Mas um pastor calvinista, certa feita, comentando a respeito de um jovem que havia saltado de cima de um prédio, um jovem cristão, e conversando com ele, falou: puxa, entre o 40º andar e o piso, se ele se arrependeu, ele pode ter sido salvo. Eu estava fazendo um curso com esse pastor. Ele falou: não, ele está salvo. Eu voltei para ele e disse: um suicida sendo salvo. Vamos entender, nós já temos um vídeo sobre isso. Se a predestinação fosse do jeito que eles dizem, se o seu nome foi escrito no livro da vida, fosse escrito, o seu nome é escrito quando daqui no tempo e no espaço você aceita Jesus como seu Salvador. Porque se você foi predestinado, entendendo a predestinação como eles dizem, então o seu nome já foi escrito antes da fundação do mundo e não pode ser apagado. Apocalipse 3:5 fala exatamente o contrário. Apocalipse 3:5 fala estas palavras aqui, a igreja de Sardes. 3:5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O nome pode ser apagado? Pode. O nome pode ser riscado? Pode. Êxodo 32:33, Moisés, conversando com o Senhor, fala: Senhor, se o Senhor não quiser levar este povo, eu peço, risca o meu nome do livro. Deus falou: eu vou riscar o nome de quem pecar. Então, o que não se está entendendo, os irmãos não entendem que predestinação não é o primeiro passo ao segundo. Primeiro você tem que ser salvo e depois você é predestinado, eleito, conhecido de antemão ou escolhido em Cristo. Você, então, uma vez eleito, salvo e escolhido, você é predestinado e você precisa permanecer. Tanto é que Jesus fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se não permanecerdes em mim, tampouco eu permanecerei em vós. 10:28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. É verdade. Vai por isso, João 10:28, vá para João 10:15. Jesus fala que aquele ramo que não estiver, que nele, para estar nele, teve que passar pela cruz. Teve que ser resgatado um dia. Aquele ramo ou galho que não produzir fruto é cortado e lançado fora. Vamos parando por aqui para não cansar muito. Vamos objetivamente falar. Esse ensino, a despeito de serem homens que têm pregado a salvação em Cristo Jesus, mas nesse aspecto eles estão produzindo um mal muito grande, e essa finalidade que nós estamos aqui, pegando a palavra de Deus. Tanto é que nenhum deles citou nenhum versículo nessa entrevista que eu vi. Se o cristão pode perder a salvação, o cristão suicida. Não, o cristão, o assassino, vamos repetir, o suicídio é um assassinato de si mesmo. Que o verbo assassinar é diferente do verbo executar ou matar. Deus não é incoerente. Se lá o mandamento diz não assassinarás, e o sujeito assassinasse, o indivíduo assassinasse o seu semelhante, existia a figura do vingador. O vingador executando o assassino, ele não era assassino. Amém? Então, o sujeito pega em adultério no Velho Testamento.
era morto. Ele não era assassinado, ele era executado. Execução penal. No Velho Testamento, a tribo, os parentes ou a tribo. No Novo, as autoridades, os juízes e magistrados. Romanos capítulo 13. Que Deus constituiu para o nosso bem. O convite, caro espectador, caro irmão, querido irmão, o convite é: não se deixe levar por este ensino que é herético. O assassino de si mesmo ou suicida não entra no reino de Deus. Eu citei os versículos, vamos repetir. O vosso corpo, o nosso corpo é santuário de Deus. Aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Apocalipse 21:8. Nem impuros, nem mentirosos, nem assassinos entrarão na Nova Jerusalém. Deus tenha misericórdia. Se você porventura estiver numa depressão profunda, tire os olhos de si mesmo, entre na presença do Senhor com louvor e adoração. Em louvor e adoração você estará ativando uma área mais nobre do seu cérebro, diferente daquela da depressão, na região órbito-frontal, a área da música e do louvor. Isso está mais do que evidente. Para aquele que verdadeiramente ama o Senhor, ele vai ter prazer de amar, de glorificar, e os olhos estarão postos no Senhor e não em si mesmo. Que Deus abençoe.